Fala galera, uma boa tarde para vocês. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, tá bravo com o Dorival Júnior, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vera. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. E antes fosse só com o Dorival, né? Dorival, Vini Júnior, Rafinha, que fala muito e joga pouco, enfim, e outros aí. É Dorival, não é Dorival. É... Quê? Continua, segue. E aqui com a gente também... O nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Seja muito bem-vindo, hein, Luizão? Aquele nosso soquinho maroto, grande Luizão, o Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? E olha só, a gente começa falando hoje no programa de vôlei, porque amanhã o São José recebe o Suzano pela última rodada da fase de classificação da Superliga Masculina. A partida vale classificação para os playoffs de quartas de final e também pode acontecer o rebaixamento ao mesmo tempo. O curioso é que a classificação e o rebaixamento valem para a mesma equipe, que é justamente o São José. Quem vai te contar essa história é o Brunão. As imagens são do nosso querido Helder Soares, o DJ Helder Soares. Solta, Matheus! Uma semana decisiva para o vôlei São José. Na verdade, a semana decisiva. Preparação para a última rodada da Superliga, que pode definir a classificação, a eliminação ou até mesmo o rebaixamento para a Superliga B. E em um jogo cheio de variáveis, a ansiedade toma conta dos jogadores. Acho que todo mundo já tá ciente da importância que é esse jogo, a próxima partida. Acho que a gente vem batalhando muito, o grupo já encaixou da forma correta, acho que o jogo está fluindo mais normalmente. Então a expectativa agora para esse próximo jogo é lotar a casa, primeiro de tudo, para impulsionar a gente a continuar com essa sequência de vitórias. E caso consiga a classificação para as quartas de final da Superliga, além dos atletas, o técnico Sérgio Negrão também deve receber os devidos créditos. Afinal de contas, ele assumiu em um momento de baixa da equipe. Mas qual foi o segredo para mudar a realidade do São José na competição? A única coisa que eu fiz foi resgatar a autoconfiança deles, a confiança deles com o parceiro do lado e confiança deles na comissão técnica. Então nós estabelecemos algumas estratégias em conjunto, eles participando da estratégia de jogo e sendo solidários. A partir do momento que eu compartilho uma estratégia de jogo com o jogador, ele vira cúmplice. E não é uma decisão tomada de cima para baixo, cumpra-se e pronto. A situação desta última rodada na Superliga é a seguinte: 4 times brigam pela última vaga nos playoffs. E ao mesmo tempo, para não ser o segundo time rebaixado para a Superliga B. E o São José depende apenas de uma vitória para se classificar. Estamos em 8º lugar e só depende da gente nos classificarmos para os playoffs. Temos que vencer e o fantasma do rebaixamento, apesar de ser matematicamente possível, é pouco provável que vá acontecer. Então nós demos um passo gigantesco, uma permanência na Superliga A e com isso resgatar a confiança não só dos jogadores na comissão técnica, torcida com os jogadores, a confiança foi instaurada geral e isso é o reflexo na quadra. O adversário do São José nesta quinta é o Suzano, que já está classificado e não consegue mais sair da 7ª colocação. Sinal de que eles podem poupar alguns jogadores, certo? Ninguém vai aliviar para ninguém não, acho que eles vêm com força máxima. Qualquer vitória é importante, a gente sabe que não muda a classificação para eles, mas a gente sabe que com a vitória o clima fica melhor, a energia fica melhor, então eu tenho certeza que eles vão vir para ganhar da gente. Um jogo decisivo, nervoso e que, segundo o técnico Sérgio Negrão, será decidido nos detalhes. Controlar a ansiedade. E aí, como você disse, os detalhes técnicos é que vão fazer a diferença. Então, nesse quesito, o time mais aplicado, que tenha o controle emocional,
eu acho que leva o jogo. E eu espero que seja a gente. E outro detalhe importante para esse jogo decisivo é o fator casa. O elenco joseense espera a presença de um bom público nesta quinta-feira para empurrar o time rumo à classificação para as quartas de final da Superliga. Eu espero que o pessoal compareça, venha torcer, porque é de suma importância. Acho que com certeza a torcida é o 7º jogador dentro de quadro. Acho que vai impulsionar. A gente está convidando todos vocês para comparecer aqui no nosso jogo quinta-feira. Espero que façam uma festa bonita para a gente fazer um bom espetáculo dentro da quadra também. Pois é, Brunão, eu confesso que eu não me lembro de uma situação como essa, né? O mesmo time, no caso São José, e os outros também que você citou bem ali na matéria, eles brigarem por classificação e ao mesmo tempo contra o rebaixamento. Uma situação completamente inusitada. Eu perguntei até para o Sérgio Negrão que já tem experiência no vôlei aí, já comandou times masculinos e femininos. Perguntei para ele, já aconteceu, o senhor já viu alguma coisa nesse sentido? Ele falou assim que nunca viu também, é inédito. Então, inédito também essa recuperação do São José, como o Sérgio Negrão falou, apesar de ser matematicamente possível o rebaixamento do São José para a Superliga B, a combinação de resultados que tem que acontecer é uma coisa muito maior do que o São José de classificar. O São José, para classificar, precisa só vencer. Então, e para ser rebaixado, ele precisa perder 3-0, 3-1 e ter uma combinação de resultados que o devolva para a zona de rebaixamento. Então, mesmo se não classificar, pelo menos o São José já conseguiu a permanência na Superliga, o que era, há semanas atrás, algo que era praticamente impossível. É verdade. Matheus, coloca pra gente aqui, eu acho que eu coloquei a classificação primeiro, o Brunão já mostrou na matéria, mas é sempre válido a gente reforçar. Cruzeirão líder, mais do que nunca, já está em primeiro, independente do que aconteça nessa última rodada. Na sequência aí vem o Minas, Campinas, SESI, Praia, Joinville e Suzano. Esses 7 já estão classificados. O Brunão explicou bem na matéria, a última vaga tá ali, ó. O São José hoje seria o time classificado, mas o Goiás, que é o 9º, o Guarulhos, que é o 10º, e o próprio Blumenau, que é o 11º, eles têm chance de classificar, porque o Goiânia, esse já está rebaixado. Matheus, vira pra gente aí agora os jogos da rodada, porque olha só, eu até montei aqui um esqueminha, ó. Minas, põe em tela cheia aí, Matheus, que aí eu vou falando em cima, ó. Minas e Praia, o Minas briga pelo 2º lugar ainda na tabela de classificação. O Praia Clube não sai da 5ª posição, tá? Campinas e o SESI Bauru, Campinas e o SESI, os dois brigam pela vice-liderança ali da Superliga. Aí começa Vôlei São José e Suzano. São José briga pela classificação e contra o rebaixamento, como a gente já falou. O Suzano, que é o adversário do São José, não fede nem cheira. Não sobe e não desce na tabela de classificação, termina em 7º. Cruzeiro e Blumenau. Como eu já falei, Cruzeiro já é o líder, não acontece nada se ganhar ou se perder, vai se manter. Quase saiu um Blumenau, hein? O Blumenau luta contra o rebaixamento e ainda pode se classificar. Joinville e Goiás. O Joinville não sai da 6ª posição e o Goiás luta pela classificação e também o rebaixamento. E Guarulhos e Goiânia, os dois brigam. O Guarulhos briga pela classificação, o Goiânia já está rebaixado. Ou seja, para o São José cair, Brunão, ele tem que perder o seu jogo e os outros 3 adversários diretos também tem que perder, sendo que um deles é justamente o Blumenau, que é contra o Cruzeiro, né? Por mais que o Cruzeiro dê uma poupada... Vencer, no caso. É isso, o Blumenau vencer. Mesmo que o Cruzeiro dê uma poupada ali, vamos combinar que vai ser muito azar se cair, né? É, muito difícil. Acho que o principal jogo aí que é mais difícil acontecer um resultado pro São José é esse Guarulhos e Goiânia, porque o Guarulhos joga em casa contra o Goiânia. Um meio que mata o outro, né? E aí o São José, se fizer a sua parte, classifica, tchau e benção, aí é enfrentar o Cruzeiro, que daí já é outros 500, é outro campeonato. Mas, se caso perder aí, o São José tem que ficar de olho aí nesses outros resultados. Muito bem, na sexta-feira todos os detalhes para você com o nosso João Delfino. João Delfino falando, deixa eu fazer esse jogo, Vieira, eu quero estar lá nesse momento histórico. João Delfino estará lá cobrindo esse momento que realmente é histórico no esporte nacional. O João Delfino vai trazer todos os detalhes para você aqui no nosso Hora do Esporte na sexta-feira, tá certo? Brunão, para a gente fechar o nosso primeiro bloco, olha só, as Iaras, que são as atletas da Seleção Brasileira de Rugby e que também tem a joseense, a Mariana Nicolau, como uma das principais jogadoras do elenco
brasileiro seguem animadas para Hong Kong, na China, para a quinta das 7 etapas do Circuito Mundial de Rugby de Sevens 2024 e 2025, a partir da próxima sexta-feira e vai até domingo. Na última etapa disputada em Vancouver, no Canadá, a seleção conquistou o inédito 5º lugar, com vitórias sobre a Austrália, a Espanha e também a Grã-Bretanha. E assim, o Brasil atingiu o seu melhor resultado numa etapa na história. Ao todo, o circuito conta com 7 etapas e neste momento o Brasil ocupa o 9º lugar geral da competição. E a meta é subir para o top 8, porque após da 6ª etapa, somente as 8 melhores seleções da temporada avançarão para a disputa do título nacional, enquanto as 4 piores jogarão contra 4 times que vêm da 2ª divisão pela permanência na elite do rugby feminino mundial. É a Mariana Nicolau de novo com a seleção, uma das principais jogadoras. Vamos torcer para o rugby de São José ficar entre os 8. De São José não, do rugby brasileiro ficar entre os 8 nesse circuito mundial. O rugby de São José ajudando o rugby brasileiro aí em mais um campeonato. Vamos torcer aí, a gente estava vendo a imagem aí do Brasil e Austrália, o Brasil estava tomando de 12-0 e conseguiu reverter, que seja essa força aí usada nesse jogo contra a Austrália, que sirva também de força, né, de propulsão aí para o Brasil nesse campeonato. Sucesso para Mariana Nicolau, para toda a delegação das Iaras, estaremos torcendo e claro, a gente vai trazer mais informações aqui dentro do Hora do Esporte, que faz a primeira pausa do dia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte para falar de rugby, voltar a falar de rugby, né? E te mostrar que São José dos Campos tem um outro time aqui na nossa cidade, além do famoso e multicampeão, o São José. O Brunão foi conhecer esse outro time que já vem conquistando títulos, revelando atletas e dando frutos em diversas categorias. Com a imagem do DJ Helder Soares, é uma dupla, Batman Robin, Bruno e DJ Helder Soares, vocês vão conhecer agora os Iguanas. Solta, Matheus! São José dos Campos e rugby, uma ligação muito forte que vem de muito tempo e que muitas pessoas conhecem. Mas nessa reportagem não vamos falar sobre o São José Rugby, e sim dos Iguanas, um time que surgiu em 2014 de uma reunião de amigos de faculdade que gostavam e queriam praticar o esporte. O amor do esporte, a gente foi se reunindo, foi crescendo, foi se tornando uma coisa mais séria e hoje já conta aí com um clube aí que quase 11 anos de idade aí, que um trabalho muito sério, que ajuda muita gente. E a ascensão do Iguanas foi meteórica. Em 2016 aconteceu a primeira disputa de campeonatos oficiais. 2 anos depois veio o acesso da Série D para a C e depois o título da Copa ABC em 2019, a Taça Bronze do Paulista Adulto em 2022 e a Copa Caipira no mesmo ano. Um belo início de vida de um time que nasceu de um gosto comum de amigos. Todo mundo comprou a ideia, todo mundo quis trabalhar junto, porque querendo ou não o esporte é amador, né? A gente não recebe nada para jogar, para treinar, então foi por amor ao esporte mesmo. E aí a gente conseguiu trazer esses acessos e hoje está no patamar que o clube está. Em 2025, o Iguanas quer continuar nos trilhos da vitória e dos títulos. Em março já veio o primeiro troféu, o de campeão da Copa Caipira, após vencer Pinda por 72-0. E esse é só o começo para os atletas e técnicos neste ano. O Paulista conseguiu o acesso para a Série A, que também vai nos credenciar para jogar o acesso do Brasileiro, que é uma meta que a gente tem, né? A gente está com um tempo trabalhando, fortalecendo o nosso elenco, e esse ano a gente acredita que é a hora de subir e se manter na elite do rugby nacional. E não é só o time adulto do Iguanas que tem destaque nas competições. Aqui, vale aquela máxima, a base vem forte. E uma prova disso é que 90% do elenco de cima é formado por atletas que foram promovidos das categorias inferiores. Um dos exemplos é o Leonardo. Ele começou no esporte em 2018 com 14 anos de idade na categoria de base do Iguanas. E hoje, aos 22, está no time adulto e há 3 anos é capitão da equipe. E ao olhar para o passado não tão distante,
Ele percebe que os ensinamentos que teve na base hoje são usados no time adulto. Eu comecei aqui do zero, não sabia, nem conhecia o esporte, entrei aqui no Iguanas, comecei a compartilhar com vários colegas, né? Eu me identifiquei muito com o rugby e o primeiro treino assim eu já fiquei, caraca, que jogo diferente, não é muito comum a gente ver no Brasil esses esportes, né? E assistindo jogos internacionais e tudo, eu me espelhei muito, foi bem legal desde o começo. Hoje o Iguanas conta com aproximadamente 80 atletas na base em 4 categorias diferentes. O Matheus, que é atleta do time adulto do Iguanas, também é técnico da categoria sub-13 há 3 anos. Por também ter iniciado a carreira nas categorias de base, ele diz que sempre procura dar dicas para a molecada que está iniciando na modalidade. Passo para eles aproveitarem o momento. Tipo, eu mesmo vendo hoje, creio que passou muito rápido e se eu pudesse, teria começado mais cedo, teria aproveitado muito mais. Então eu tento passar isso para eles, que independente de competição, de rivalidade, eles se divertirem. Já eles, daqui 3, 4, 5 anos, eles já vão estar aqui, onde eu estou hoje, e passa muito rápido. Um dos atletas da base que está sendo destaque é o Leonardo. Aos 11 anos, ele faz parte do time sub-13 do Iguanas e treina 2 vezes por semana. Por enquanto, ele só disputou jogos amistosos, mas a partir desse ano vai começar a disputar campeonatos como o Paulista. A gente veio treinando desde os festivais, a gente sempre ganhou todos os títulos, inclusive a gente nunca perdeu, acho que um campeonato, um festival. E daí a gente está se preparando e ganhar esse título, pô, é um grande conhecimento pro time, a gente merece. Então, seja no adulto ou nos campeonatos das categorias de base, o ano de 2025 do Iguanas tem tudo para ser repleto de grandes conquistas. São José realmente tem esse potencial de ser um ponto diferencial nacionalmente, né? Não só no Vale do Paraíba. E São José está mostrando que sim, cabe mais um time e sim, vai ter mais um time na elite logo menos. Pois é, Brunão, bacana ter essa nova opção aí de rugby na cidade. Os Iguanas já tem 11 anos de fundação, né? Que bacana, Brunão. Pois é, que foi, acabou o fôlego aí, não? Não, tô bem, pô. Tá bom. Então, o Iguanas, que a gente até brincou aqui, né, no off, que é o Joseense, né, o segundo time aí de São José, mas tem feito um trabalho bastante legal de base, né? Tem 4 categorias de base, o M11, 13, 15 e o 17, acho que é isso, e tá buscando aí, né, esse espaço também para ficar aí na elite do rugby nacional junto com o São José, né? O São José que já tem, o São José Rugby que já está há muitos anos aí consolidado, e o Iguanas que vem aí, que surgiu de um grupo de amigos que gostaria de jogar rugby e aí virou um time sério, né? Um time com aí categorias de base, um projeto muito bacana, como você falou, que tem muitos frutos aí para colher. E muito bacana, né? Oferecer aí um esporte que aqui na nossa cidade ele é bastante conhecido, mas ao mesmo tempo que ele é bastante conhecido, ele não é também, né? Porque assim, nós que trabalhamos com esporte, a gente conhece, sabe da tradição de São José, mas talvez o grande público nem saiba às vezes que o São José Rugby existe. E agora ainda mais que tem uma segunda equipe que está caminhando muito bem, é muito bacana saber que tem essa opção, estão lá batalhando, treinando, como o Brunão disse, a gente comentou aqui, 11 anos já de fundação, um trabalho sério e principalmente dá oportunidade para crianças, né, como o garotinho que apareceu na matéria, que é tido aí como uma revelação do rugby, poder brilhar, mostrar o seu talento e quem sabe ser um jogador de seleção brasileira, assim como é a Mariana Nicolau e tantos outros que saíram de São José dos Campos e foram para a seleção brasileira adulta. Diz aí, Bruno. E um esporte que não é profissional totalmente, Exato. Né? A gente viu assim, pô, mas tá treinando ali no escuro, tá no breu e tal, porque é o horário que tem para treinar, o lugar que tem para treinar, então assim, muitos trabalham, estudam durante o dia para à noite aí treinar 2, 3 vezes por semana. Parabéns, Iguanas, grande abraço para vocês também sempre terão espaço aqui no nosso Hora do Esporte, tá certo? Brunão, para a gente fechar esse segundo bloco, começou ontem a 40ª edição da fase subregional dos Jogos Abertos da Juventude, popular Joguinhos, né, promovido pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, que vão até dia 25 de abril. Nesta fase, São José disputa nas modalidades de vôlei masculino e feminino, futsal masculino, basquete masculino, tênis masculino, vôlei de praia masculino e feminino, tênis de mesa masculino e feminino,
handebol masculino e feminino e também xadrez masculino e feminino. Apenas os campeões de cada modalidade na fase sub-regional avançam à etapa regional, que acontecerá no período de 30 de abril até 26 de maio. Essas duas primeiras fases são itinerantes dentro da segunda região esportiva do estado, que compreende os municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte e também da Serra da Mantiqueira. Já a fase final dos joguinhos também só se reunirá os campeões de cada modalidade da fase regional das demais regiões esportivas, que acontecerá em Lençóis Paulistas de 13 a 22 de junho. Ou seja, tem muita modalidade, a gente inclusive tem algumas modalidades que vão entrar no decorrer da competição e tudo mais, ou seja, esses joguinhos são muito bacanas e obviamente movimenta a molecada, rapaziada. É muito legal, né? Aí a base, como a gente estava falando aqui da base do rugby, né? A base do São José aí, da garotada começando o esporte, fazendo esporte, para quem sabe aí jogar os jogos regionais, jogos abertos do interior, né? Mais para frente. Enfim, é muito bacana. E participar, né? Movimentar o esporte sempre é bom, sempre saudável. Muito bem. Só lembrando que no ano passado, no ano passado, São José conquistou o título, né? São José dos Campos novamente alcançou a maior pontuação entre os 167 municípios que participaram da 39ª edição desses Jogos Abertos da Juventude, que foi disputado em Araçatuba. Ou seja, São José é uma referência esportiva e vamos em busca de mais um título, com certeza, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos com mais informações do esporte aqui da nossa cidade. Foi meio torto, mas tá certo. Vamos falar de futebol, falando do Joseense. A Federação Paulista de Futebol definiu as datas e horários dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4. Como já era sabido, Brunão, o Tigre do Vale, que enfrenta o Paulista, fará o primeiro jogo em Jundiaí e a decisão será em Taubaté, Brunão. Pois é, o Joseense aí que começou muito bem, deu uma oscilada no campeonato, ficou em oitavo na penúltima rodada, mas venceu, conseguiu ficar em quarto lugar. Fechar em quarto lugar aí na competição, a primeira fase, enfrenta um Paulista que vem na descendente, né? Então, mas todo cuidado é pouco, né? O Joseense que decide em casa, né? Decide em Taubaté, mas também se tomar 5-0 no primeiro jogo, pouco vai fazer diferença jogar num campo que ele já conhece, no Joaquinzão, que é um campo que ele já conhece. Então, se for para lá tomar 2-1, 1-0 ou trazer o empate para o segundo jogo, aí o Joseense tem grandes chances de passar, mas é um jogo assim que, assim como o Taubaté e São José, é um jogo que, dentre as combinações ali de confrontos, é o mais equilibrado. Muito bem. Matheus, coloca pra gente aqui como ficaram os confrontos e também os horários, agora tudo certinho. Jogos de ida, todos no sábado, começando às 10 da manhã, com Colorado de Caieiras e União Barbarense. Sábado, 3 da tarde, Nacional e São Caetano, jogo lá no Nicolau Alayon. Às 5 da tarde, em Araçatuba, tem Araçatuba e Taquaritinga. 7 da noite, lá em Jundiaí, no Jaime Sintra, tem Paulista e Joseense. Os jogos da volta ficaram assim. Tem aí, Matheus, os jogos da volta? Não tem? Ah, não tem, que beleza, hein? Jogos da volta no próximo sábado, apenas um jogo aqui, acho que é o Colorado e União Barbarense, o jogo será domingo, os outros 3 todos também no sábado. Aqui o jogo da volta no sábado, no outro sábado será às 3 da tarde, como o Brunão disse, no estádio Joaquinzão. Lembrando que na Série A4 é diferente a fórmula de disputa em relação à Série A2, por exemplo. O Joseense joga por 2 resultados iguais, ou seja, joga por 2 empates o Joseense para avançar a próxima fase. É uma vantagem para o Tigre do Vale, né, Brunão? É uma vantagem, né? Mas aquilo lá, se vem com resultado, por exemplo, 2-1, 1-0, contra, né? Aí tem que vencer de 1-0. Se vencer de 1-0, um gol de diferença já garante a vaga. Então, tudo depende do primeiro jogo. Se o Joseense fizer um jogo bom nessa primeira partida em Jundiaí, trazer um bom resultado, um empate ou uma derrota com um número baixo de diferença de gols, tem grandes chances de classificar. Lembrando que, assim, a gente que vem acompanhando, e você também acompanhando aqui com a gente o desempenho do Joseense e também do Paulista, você lembra, no começo da competição, o Paulista acho que acumulou 7 vitórias seguidas na competição, 6 ou 7 vitórias seguidas, era o líder isolado lá na frente, daqui a pouco perdeu um jogo aí meio estranho, né, perdeu
Pro Colorado de Caieiras, tomou uma goleada, 5-2, uma confusão lá, depois veio numa derrocada aí, saiu da liderança da competição e terminou na 5ª posição com o Joseense na frente. Esse fator aí, Brunão, essa derrocada aí do Paulista nessa reta final lembra muito o São José na Série A2 do ano passado. O Joseense pode tirar proveito disso? Pode tirar, mas o mata-mata é outro campeonato, né? A gente viu aí que o Taubaté, que na primeira fase tomou de 3-0 do São José e já fez um jogo duro no mata-mata. Então, muita água passou por debaixo dessa ponte aí e agora zera tudo, né? Então, o Joseense tem que... na primeira fase acabou perdendo em Jundiaí por 1-0, mas é outra história, é outro campeonato, então o Joseense tem que ficar atento para fazer um bom primeiro jogo e trazer o resultado para Taubaté. Muito bem. Volta aqui no meio, Matheus. Volta aqui no meio, na câmera do meio aqui, ó. O Joseense tem que fazer aqui, ó. Fazer gol, tá certo? Que beleza! Vamos torcer pro Joseense fazer gol e aí o Joseense vai avançar para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A4, tá certo? Brunão, pra gente fechar o Hora do Esporte de hoje, primeira etapa do Circuito Intercentros de Natação Adulto será realizado no próximo domingo, dia 30, a partir das 7 horas da manhã, no Centro Esportivo Casa do Jovem, em Santana. O objetivo do evento é incentivar a prática da modalidade nas escolinhas de natação da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida e proporcionar aos alunos a vivência da prática competitiva da modalidade. Participam desse circuito os alunos regularmente matriculados nas turmas de natação adulto a partir dos 16 anos em 15 unidades esportivas da cidade. Nessa primeira etapa, os alunos nadarão o estilo crawl e costas e são esperados cerca de 200 competidores. Ou seja, Brunão, é mais um evento bacana. A gente já falou disso nos outros anos também. Pessoal indo para a natação nesse ritmo de competição. Muito legal, muito bacana. Natação, que é o esporte tido como um esporte completo, né? Você consegue se movimentar todos os seus músculos de uma vez só, muito bacana. Saudades, inclusive, de praticar natação. Muito bem, você vai voltar, se Deus quiser. Brunão, vambora? Vambora. Vambora que tá estourado. Grande abraço, Brunão. Sempre um prazer dividir o Hora do Esporte com você. Te espero na sexta-feira. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Sexta-feira estaremos de volta com mais informações do esporte josense. Muito bem, Luizão, rapidinho. Bota isso, Luiz, aqui, beleza, o nosso soquinho maroto. Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Sexta-feira estaremos de volta, eu, Luizão, Brunão e grande equipe, para te deixar bem informado dos esportes da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até sexta. Tchau, tchau.